Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Hoje nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, conhecido tradicionalmente como Domingo in Albis, e que o Papa João Paulo II chamou de Domingo da Misericórdia. E nós ouvimos duas aparições de Jesus aos discípulos, uma imediatamente após a sua ressurreição e outra 8 dias depois. E a coisa que primeiro salta aos nossos ouvidos, se nós escutamos com atenção essa leitura, é que quando Jesus aparece finalmente ressuscitado para os discípulos, por 3 vezes ele insiste em dizer: a paz esteja convosco. Os discípulos tinham abandonado Jesus, Pedro havia negado o Senhor, Judas, que já não estava mais entre eles, já tinha tido o seu fim desgraçado, havia traído Jesus, e apesar de tudo, nosso Senhor diz: a paz esteja convosco. Mas essas palavras de Cristo não são simplesmente um estímulo. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, sejam positivos. Jesus ressuscitado diz: a paz esteja convosco, porque ao mesmo tempo ele comunica o meio de ter a paz que os discípulos e que nós tanto precisamos. E como ele comunica essa paz? Mostra as suas chagas, que não é só uma maneira de dizer: sou eu, o mesmo que foi crucificado, estou vivo também, mas é uma maneira de dizer: essas chagas que foram causa da minha morte, esses ferimentos que eu aceitei por causa dos vossos pecados, hoje, a partir de agora, serão o meio para vocês alcançarem a paz. Em seguida, Jesus sopra e ele fala: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoarem serão retidos. Então, Jesus deixa claro que existe uma ligação entre as suas chagas que ele mostra, e depois vai mostrar de novo para Tomé, e vai dizer: põe aqui a mão, veja no meu lado, e o perdão dos pecados. Cada vez que nós nos confessamos, quando o sacerdote coloca a mão assim, que na verdade ele faz em nome de Cristo, e Jesus nos absolve, nós somos limpos, purificados nas chagas de Cristo. Nós nos refugiamos nas suas chagas, das quais nos vem a salvação. Mais para frente, São Pedro, na sua carta, vai dizer isso, lendo a profecia do servo sofredor de Isaías: por suas chagas nós fomos curados. E essa é a fonte de paz. Nós temos paz porque Jesus nos deixou o perdão dos pecados. A paz esteja convosco não é simplesmente um encorajamento, mas ele nos dá as condições por meio dos sacramentos, de uma maneira particular do sacramento da confissão que ele institui hoje, e por isso esse é o domingo da Divina Misericórdia. Meus irmãos, que nós não nos inquietemos, que nós não nos aflijamos. Normalmente, boa parte das nossas preocupações são devidas por coisas passageiras, por problemas que são às vezes urgentes, mas não estão longe de ser os mais importantes da nossa vida. Jesus hoje nos chama a redimensionar as coisas e nos diz: a paz esteja convosco. Ele é a nossa paz, diz São Paulo. Ele nos alcançou a paz no seu corpo, pela sua morte. Ele nos alcança a paz porque ele nos reconcilia com Deus Pai, porque assim ele também nos reconcilia uns com os outros, e porque trazendo o perdão dos pecados e trazendo a graça santificante, Jesus sana aquilo que é a grande fonte de inquietação que existe na nossa vida, aquilo que rompe a nossa paz, que é a divisão interna que cada um tem por causa do pecado. O pecado causa esse mal. São Paulo definiu
esse que é o efeito do pecado na nossa vida, com as seguintes palavras: eis que eu não faço o bem que eu gostaria de fazer e faço o mal que eu não gostaria de fazer. Quem me livrará desse corpo de morte? Jesus nos livra. E nós pedimos hoje nessa Santa Missa que nós possamos servi-lo com o coração íntegro, que com o coração completamente entregue a Deus, com a certeza do perdão por meio das suas chagas, nós recuperemos a paz, e sem ela é impossível falar com Deus, é impossível orar. Mas uma outra coisa que é importante, hoje o Evangelho pode nos ajudar, para que nós tenhamos a paz na alma, é a seguinte: esse domingo é chamado Domingo in albis, porque muito antigamente na igreja, aqueles que tinham sido batizados no Sábado Santo ficavam a semana inteira usando uma túnica branca, que representa a graça divina, e nesse dia tiravam a túnica. E por isso, na antífona de entrada da missa de hoje, eu rezei um trecho da carta de São Pedro, em que São Pedro faz a seguinte exortação para nós: como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual que vos levará à salvação. Essa antífona, que é muito antiga, já era uma maneira de dizer para os que foram apenas recentemente batizados e para nós: coloquem-se diante de Deus como crianças, abertas. Imagina aquele bebezinho louco para mamar, né, que quando chega no peito da mãe ele mama desesperadamente. Essa é a nossa atitude diante da graça de Deus, diante da palavra de Deus. E se nós queremos ter a paz na nossa alma, é necessário fazer-nos como crianças. É necessário ter a simplicidade de crianças, a abertura de crianças, a confiança de crianças. E se nós fizermos uma pequena análise, não é verdade que muitas das nossas inquietações vêm do fato de nós, como muito adultos e dominadores da nossa vida, querermos ter um controle de tudo, querermos explicar tudo e às vezes perdermos a simplicidade por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, criando complicações, envergonhando-nos dos outros e de Deus, gerando labirintos interiores que nos afastam da paz, da serenidade. Não, como crianças recém-nascidas. Por isso que Jesus fala com todas as palavras: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criancinhas pequenas, não entrareis no reino dos céus. E essa dúvida de Tomé que nós ouvimos: eu só acreditarei vendo, só acreditarei tocando. No fundo, é uma falta de infância espiritual. E hoje nós nos comprometemos com Jesus e nos abrimos para Ele. Senhor, eu confio em Ti, na Tua palavra, porque o Senhor é meu Pai. Eu confio na igreja, porque a igreja é minha mãe. Porque eu sei que a graça de Deus eu recebi por meio dela. E eu não vou me salvar sozinho. Eu confio até diante dos acontecimentos que tem na minha vida, daquelas coisas que eu não posso explicar, não posso compreender, não posso dizer o porquê. Eu sei, como uma criança, que embora não saiba o porquê, o Senhor sabe, o Senhor é meu Pai, o Senhor me protege. Assim como um pai não dá um escorpião para o filho que pede um pão, Deus vai permitir que tudo aquilo que acontece na minha vida sirva para o bem, e com essa confiança de crianças vai ser muito mais fácil encontrar a paz, a serenidade nas nossas almas. Mas além disso, quando Jesus diz: a paz esteja convosco, ao contrário do que muitos de nós podemos pensar, a paz não é fruto de uma atitude simplesmente assim passiva, de dizer: vai dar tudo certo, eu vou procurar não pensar em nada, quem sabe as coisas se resolvam. A paz é um dom de Deus, e a gente tem que pedir.
E é por isso que toda a missa a gente reza: Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. A gente tem que pedir ao Senhor a paz. Mas a paz precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada com uma luta interior muito forte. Uma luta para repelir e afastar todo pensamento de inquietação. Uma luta para repelir a tentação de querer dominar os acontecimentos, a tentação de pensar no futuro, a tentação de recordar-se de ofensas sofridas, de decisões erradas que não podem mais ser tomadas. A paz exige um esforço contínuo de não pensar em si mesmo. Pense nos outros, para não cair na armadilha e não fazer a sua alma virar um turbilhão que vai te levar só para tristeza, para ira ou para suas tendências piores. A paz custa essa entrega, esse sacrifício de si mesmo, de sair do centro, mas se nós pedirmos ao Senhor, o Senhor vai nos conceder. São Francisco de Sales, que é um grande autor espiritual, em cujos escritos assim transborda uma imensa paz, dizia que a grande tentação, a tentação suprema para a nossa vida interior é a inquietação. A inquietação que se transforma num muro que nos impede de falar com Deus, que nos impede de olhar com objetividade para as coisas, nos impede de agradecer por tanto que nós temos. E nós pedimos hoje ao nosso Senhor Jesus, que disse, repito, a paz esteja convosco. Nós pedimos que Ele preencha o nosso coração daquela paz que diz São Paulo, que supera todo entendimento. A paz que as criaturas, as coisas, o bem-estar, as circunstâncias favoráveis podem dar, é uma paz momentânea e que muitas vezes vai custar depois muita inquietação. Mas a paz de Cristo é gratuita e vai crescendo ao longo da nossa vida na medida que nós nos abrimos para Ele. Que Nossa Senhora Rainha da Paz, a Mãe de Jesus, interceda por nós e nós tenhamos um coração pacificado, íntegro, semelhante ao seu imaculado coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.